Ok. Boa tarde, conselheiros e conselheiros. Então, iniciamos com a aprovação da ata da reunião anterior, a qual colocamos em votação. Então, aqueles que concordam com a ata permaneçam como estão. Temos aprovação por unanimidade. Passamos então à sessão de expediente, onde os conselheiros podem requisitar pedidos de urgência de processos, ou a inversão de ordem, da ordem do dia, ou mesmo retirada de processos da pauta. Há alguém que queira se manifestar nesse sentido? Eu quero pedir regime de urgência do processo 2300/2018 em virtude dos prazos para a gente conseguir cumprir os prazos de editado. Perfeito. Deixa eu só localizar aqui na nossa pauta. Item 5. Item 5. Ok. Fazemos então a votação desse pedido de urgência. Nós temos o edital PROCAT, que da mesma forma que o edital PRODIP, para os docentes ele é submetido a algumas questões de prazos, né? Então, é aí que se justifica, né, o pedido de urgência. Aqueles que concordam então com o pedido de urgência, por favor, permaneçam como se encontram. E temos aprovado por unanimidade então o pedido de urgência. Temos a Lara. Sim, eu gostaria de fazer uma inclusão de pauta, mas seria uma solicitação. Uma solicitação para atendimento de alguns itens do regimento interno do CONSEAB, do regimento geral da UDESC e também do estatuto da UDESC. Aí, no momento aí, eu explico os motivos. Perfeito. Todos concordam com a inclusão em pauta? Ok. Então, temos uma inclusão em pauta aprovada. Perfeito. Iniciando a ordem do dia, temos interessado Marcelo de Souza. O assunto é consulta sobre a participação voluntária de professores, colaboradores e membros externos em atividades da UDESC. Relator Diego Rafael Stipe. Pedido de vista concedido ao conselheiro Paulo Edson de Lima na reunião de 22/2/2018. Boa tarde a todos. Processo é o 15.800/2017. Origem UDESC, Estado SEAB. Assunto: consulta sobre participação voluntária por professores substitutos e membros externos em projeto de extensão. Histórico: em 14/10/2017, o professor Marcelo de Souza emite CI interno 020/2017 e encaminha a Projúri e Direção de Ensino e solicita posicionamento sobre a participação de professores substitutos e membros externos em projetos de extensão. Em 26/10/2017, a Projúri emite parecer 1006/2017 em resposta à solicitação. Em 22/2/2018, o processo é relatado no CONSEAB e eu pedi vistas do processo. Análise. O motivo pelo qual solicitei vistas ao processo foi pelo fato de não concordar com a cláusula 4ª do termo de adesão ao serviço voluntário, inclusive amplamente discutida na reunião do CONSEAB no dia 22/2/2018. A cláusula 4ª diz: o voluntário será ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho de suas atividades, que deverão estar prévia e expressamente autorizados pelo ordenador de despesas do órgão, departamento, ao qual acha-se vinculado o prestador de serviço voluntário, observadas as normas pertinentes para a realização das mesmas. Considerando o fato que não temos como ressarcir as despesas, mesmo aquelas previamente autorizadas, sugiro a exclusão da cláusula 4ª e, por consequência, a cláusula 5ª passa a ser a 4ª. Após a devida alteração no termo de adesão ao serviço voluntário, com a exclusão da cláusula 4ª e a cláusula 5ª passando a ser a 4ª, sou de parecer favorável à aprovação do presente termo. Há quem queira discutir? Então, vamos para a votação. Aqueles que concordam com o voto do relator permanecem como estão. Temos aprovação por unanimidade. Item 2 da ordem do dia, interessado Diego Rafael Stipe, assunto solicitação de credenciamento de docente. Relatora, conselheira Helene. Com a senhora. Pode ser daí, se a senhora quiser também, sem problema. Muito bem. Recebi o processo 12 de março de 2018. Foram submetidos documentos em
em anexo diplomas, históricos escolares, declarações e demais comprovantes de titulação de diversos professores. De Norabaldo, Joselitos Manioto, Marino, Luiz Aia Calfa, Vaniele Vares Tipi. O credenciamento solicitado foi para a disciplina de matemática interdisciplinar, elaboração e avaliação de projetos e empreendedorismo. Com a aprovação da professora Caroline Susbasso Plec, emitida em 7 de março, a aprovação do colegiado pleno de ciências contábeis. Um detalhe, que algum credenciamento também é para engenharia de software, né? De disciplina. Né? Então, a análise constando a documentação e a resolução 3/2016 concebe sobre o credenciamento de docentes para lecionar de graduação. Manifesto-me favorável à aprovação do credenciamento. Muito bem. A quem queria discutir? Então, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o parecer da relatora permaneçam como estão. Temos aprovação por unanimidade. Seja bem-vinda. Perfeito. Item 3 da ordem do dia. Interessado Marcelo de Souza. Assunto solicitação de credenciamento docente. A relatora Lara. Ok. Então, o cadastro no SGPF foi feito no dia 22 de fevereiro, aprovado pelo chefe de departamento dia 13 e no mesmo dia sou designada relatora. No respectivo processo, dado da solicitação de credenciamento docente do professor Ademar Perfol Júnior, do curso de Engenharia de Software para a disciplina de Programação 3. O processo foi aprovado ad referendo pelo chefe do Departamento de Engenharia de Software em 13 de 3 de 2018. Os documentos, como o diploma do bacharel em Ciências de Informação, em Sistemas de Informação, histórico escolar, porém com impressão bem prejudicada, e o diploma do curso de pós-graduação em Direitos de Segurança dos Sistemas foram apresentados, atendendo, portanto, a Resolução 3 de 2016 do Conselho. Diante disso, diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação do credenciamento docente para a disciplina de Programação 3 do respectivo professor. Há quem queira discutir? Não havendo, então procedemos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Item 4. Processo em 306/2018. Interessada Marinês Luciaboff. Assunto relatório final do projeto de ensino para PEG, coordenado pela Direção de Ensino. Relator Marcelo de Souza. Bom, então, o processo foi autuado na SGPE no dia 9 de 3 de 2018 e no dia 12 de 3 eu fui nomeado relator do processo no Conselho. Então, o processo apresenta o relatório final do projeto de ensino para PEG intitulado Atualização do Acervo Bibliográfico do SEAB, coordenado pela professora Marinês. O objetivo inicial foi de efetuar a compra de livros para os 3 cursos do centro, o qual foi atingido. Além disso, parte do recurso financeiro foi utilizado para a demanda de capacitação permanente dos professores do centro, através das atividades de educação continuada, conforme estabelece a Resolução 073 de 2014 do CONSUNE. O processo apresenta a devida solicitação e justificativa de alteração de rubrica, bem como as notas fiscais referentes à contratação dos serviços de capacitação e também da compra de livros. Também estão anexas as listas de livros adquiridos por cada departamento. As notas fiscais foram analisadas pela Coordenação de Finanças e Contas do Centro, que emitiu parecer favorável à aprovação das mesmas. Então, o voto do relator, considerando que o processo apresenta todos os documentos referentes às atividades realizadas, sou de parecer favorável à sua aprovação. Obrigado. Há quem queira discutir? E não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o parecer do relator permaneçam como se encontram e temos aprovação por unanimidade. Item 5 da ordem do dia, processo em 300/2018. Interessado Paulo Edson de Lima. Assunto edital DG 02/2018, PROCAPT, Programa de Apoio à Capacitação de Servidores Técnicos Universitários. Relator, conselheiro Tiago Ventura. Bom, só para esclarecer alguns pontinhos iniciais, assim, é a primeira vez que a gente está elaborando um edital PROCAPT, que é um edital de capacitação dos técnicos. Então, esse edital se fez necessário em virtude de uma
uma demanda que a gente tinha de capacitação para técnicos e, ao mesmo tempo, de uma restrição orçamentária que não permite que todos saiam para capacitação. Então, a direção administrativa propôs a ideia do edital, e, né, que vem sendo a parte inicial do histórico, e depois a gente repassou esse edital para a COPTA para estabelecimento do ranqueamento de critérios de seleção, porque como a gente não pode atender a todos, a gente precisava estabelecer alguns critérios de ranqueamento que não tem como ser os mesmos no edital dos professores, por exemplo, né? Porque a gente não tem publicações, a gente não tem algumas questões de curriculares, por exemplo, que possam pontuar. Então, depois de ter passado pela COPTA, foi designado o relator pelo presidente. Então, partindo para a análise, o presente processo trata da aprovação do edital 02 de 2018, que estabelece normas e prazos para a participação dos técnicos universitários do SEAV em eventos e cursos nacionais para o ano de 2018. A proposta parte da direção de centro e destinação de recursos analisada e aprovada pela direção administrativa. O referido edital contempla a participação em eventos e cursos entre o período de 20 de maio de 2018 e 15 de dezembro de 2018. E, para tanto, destina recursos na ordem de R$ 31.540. Do valor, R$ 16.540 são oriundos do orçamento anual do SEAV e R$ 15.000 oriundos de aporte financeiro da PROAD para a capacitação de servidores. O edital justifica-se no princípio da isonomia com o intuito de oportunizar a todos os servidores técnicos do SEAV maior qualificação em sua área de atuação, aprimorando os serviços prestados à comunidade universitária. No intuito de democratizar o estabelecimento de critérios, a COPTA do SEAV elaborou a proposição que foi aprovada pela direção administrativa conforme folhas 2 e 3. Eu vou só falar quais foram os critérios estabelecidos para vocês terem ciência aqui também. Então, a gente estabeleceu, a COPTA estabeleceu a pontuação, então a gente vai ter a relevância do curso e evento, né? Vão ter 50 pontos para cursos com relação total às atividades principais desenvolvidas pelo servidor junto ao setor de atuação. Exemplo, curso de finanças públicas para servidores da Coordenadoria de Finanças e Contas. 40 pontos para cursos com relação total às atividades secundárias desenvolvidas pelo servidor junto ao DESC. Atividades comprovadas por meio de portarias, por exemplo, curso de pregoeiro para os pregoeiros da UDESC. 30 pontos para cursos relacionados às atividades desenvolvidas na UDESC, cursos genéricos voltados para o setor público, exemplo, curso de gestão pública para servidores. 5 pontos para cursos relacionados à formação profissional genérica, não direcionados às instituições públicas. Um exemplo, cursos de relacionamento interpessoal, Excel, entre outros. Maior intervalo entre a última saída para a capacitação. Dentre os servidores inscritos, aqueles com maior intervalo entre a última saída terão adicionado 50 pontos. Os servidores terão adicionados 2 pontos a cada 2 meses, a cada mês, desde a última saída do edital PROCAPT. Excepcionalmente, neste edital, como ele é o primeiro, serão contabilizados os processos de capacitação de servidores e participação de eventos externos ao edital PROCAPT e que utilizaram recursos da UDESC durante os anos de 2017 e 2018. Portanto, o intervalo terá início em janeiro de 2017. Porque a ideia é a gente montar um ranqueamento em todos os editais, né, estabelecer uma lista entre os servidores que saíram para poder estabelecer a pontuação. Porém, em 2017 e 2018 a gente não teve, né, até em 2017 a gente não teve o edital. É justo que a gente contabilize as últimas saídas dos servidores, que a gente teve vários servidores que saíram para capacitação nesse período. E o item C é o maior tempo de casa, que vai contabilizar 10 pontos para cada ano de tempo de serviço na UDESC. Bom, diante do exposto, hoje parece favorável a aprovação do edital 02 de 2018. Há quem queira se manifestar, discutir. Inês. Alguém mais? Paulo. Alguém mais? Marinês. Primeiro, só ouvindo o Tiago, esse edital ele foi encaminhado para nós, para a gente ter acesso? Não lembro. Foi. Foi. Junto à convocação. É bem importante entender antes, né, para sanar as dúvidas. Eu não sei se é o caso de eu comentar agora, né, mas nós temos o edital para os professores e o edital para os técnicos. E aí tem aquele e-mail do Fernando e do Paulo dizendo que não tem recurso para os alunos, né?
E aí eu matutando, tentando achar uma solução, porque realmente os alunos eles participam dos projetos de pesquisa, pensando em participar também de algum congresso, e a gente sabe que para eles, às vezes para nós pode não ser muito, mas para eles é bastante. E aí eu estava pensando na possibilidade de, se tiver algum, como não vai ter edital para eles, disponibilizar assim, o veículo pelo menos, do UDESC. Nós não temos recurso para pagar a inscrição, não temos recurso para pagar o hotel, mas se tivesse, por exemplo, disponibiliza o veículo para levar, né, talvez a gente pensar numa forma, né, agora o Thiago está falando, pensei, não sei se é o momento ou não, mas a gente pensar nisso e disponibilizar, considerando que foi disponibilizado um recurso para os técnicos e também para os professores, mas os alunos é nosso motivo de estar aqui, né? E a gente tem fomentado bastante as pesquisas, incentivado para que surgisse cada vez mais projetos de pesquisa, e por que não? Né? Tentar achar uma lacuna aí, uma forma de contemplar eles também. E aí pensar no ano que vem em contemplar os três. Tira um pouquinho de técnico, tira um pouquinho de professor e tenta, né, achar um meio termo. Eu queria deixar essa... Tá. Antes do Paulo se manifestar, deixa eu tentar então só dar um feedback para a tua questão. Então assim, desde que eu assumi a direção geral, desde que nós assumimos a direção, nós temos financiado a participação dos acadêmicos em eventos científicos, né? Não existe isso em nenhum regimento ou edital, o aporte financeiro, né? Mas com a ajuda do Paulo Lima, que sempre, enfim, funciona o nosso orçamento, a gente conseguiu, né, reverter essa verba, né? Então, assim, por 2 anos consecutivos, nós conseguimos oportunizar a participação dos acadêmicos, né? Em função de que desses 2 anos de atendimento aos acadêmicos, o que acabou sendo um plus, um extra que o nosso centro deu por nosso esforço, né, que nenhum centro tem verba para isso, ou se preocupa com essa questão, na discussão do orçamento do ano passado, lá por setembro, outubro, surgiu a seguinte questão: pois bem, e o corpo técnico? Que a ERA não tem mais uma oportunidade de capacitação. Talvez seja o momento, já que nós não temos ovinhos para todos, nós pegarmos aqueles que nós temos e darmos uma distribuída, né? E nesse caso, então, oportunizar a participação dos técnicos para a capacitação também, né? Então, assim, e aí é bom ter os representantes docentes aqui para deixar bem claro que não é intenção impedir acadêmicos de participar. A questão é simples, é orçamentária, né? E nós temos 3 partes muito importantes aqui no centro: os acadêmicos, os professores e os técnicos. É uma questão de, então, digamos assim, como disse o Tiago no relato, tentar dar uma democratizada na distribuição desses recursos. O que não significa que lá no final do ano, né, quando discutirmos o orçamento novamente, se os técnicos estão satisfatoriamente capacitados, ou pelo menos a maioria se capacitou, que a gente não possa rever. Então, assim, não é uma coisa engessada, como nunca foi engessada a questão dos valores para a participação de acadêmicos. A gente sempre disponibilizava aquilo que podia, para menos ou para mais, mas sempre dentro da possibilidade. E assim, olha, a questão é que se estabeleceu uma conduta agora de que o incentivo financeiro é para capacitar os técnicos ao longo do ano, né? Mas não significa que daqui a pouco a gente, dentro das possibilidades, não possa, por exemplo, oferecer o carro, o veículo e combustível para levar o acadêmico, né? Não tem o caso lá do Marcelo que requisitou o Rufino para Floripa, né? Então, assim, tem questões envolvidas. O motorista vai precisar de diária, mas tem professor que pode dirigir, entendeu? Então, assim, de repente a gente consegue, cedendo um veículo, né, oportunizar a ida daquele acadêmico para aquele evento, digamos assim, sem custo para a universidade, tá certo? Ou sem custo para o SEAV. Então, assim, são essas coisas, né, que motivaram toda essa situação dessa retirada de verba. Na verdade, não foi uma retirada de verba, uma verba que nunca existiu,
que nós estabelecemos e agora é hora de aplicar um pouquinho aqui. Mas assim, ó, foi o procedimento... Ano passado o técnico não teve. Ano passado e nem retrasado, e eu não lembro quando foi a última vez. A última vez que os técnicos saíram para capacitação foi no ano de 2012. Não, 2012. 2013. Aí assim, tiveram alguns técnicos que saíram isoladamente, né? O recurso da reitoria. Isso, exatamente. Sim. Então assim, aí foi outro processo, mas assim, de verba para capacitação a última vez foi em 2012. Eu só quero deixar agora que eu não estou questionando. Não, é só mesmo... É que eu tenho que defender os alunos, né? Sim. Eu acho que... Não, é só mesmo por essa questão de a gente... justamente pelo fato de alguns, a gente propôs a questão do edital, que é justamente para não ter essa questão de que assim, o pessoal vai buscar, por exemplo, agora, né? Vou dar um exemplo prático que é o que está acontecendo. A gente tem o EGER e o PIVA que estão no Congresso de Pregoeiros. Eles foram para esse congresso, eles estão sendo pagos pela reitoria. É isso, né, Paulo? Isso. Então, assim, eles estão sendo pagos pela reitoria. A Daiane, em outro momento, também foi para com um curso de congresso de biblioteca, também paga pela reitoria. Só que a questão é, assim, fica uma situação um pouco complicada quando a gente pensa assim, a gente já teve pedidos ano passado da Vanessa e do Paulo Bart para ir num evento de secretaria acadêmica e a reitoria não bancou esse evento e nós não tínhamos dinheiro para isso. Então, assim, até que ponto a gente pode negar e dizer assim, o dinheiro é da reitoria, o dinheiro é do FIAV? Não, o dinheiro é da UDESC, né? Os servidores são da UDESC, a gente não estava disponibilizando oportunidade de capacitação, né? Então a ideia é que não fique essa situação, por que a Vanessa e o Paulo não podem ir e o EGER e o PIVA agora estão na capacitação, sabe? Sim. Então, é claro que a gente não vai conseguir atender todo mundo, nós somos 22 técnicos, é impossível com 30 mil reais atender todo mundo. Na nossa conta, esse valor aqui, como os cursos para técnicos sempre são cursos caros, porque é diferente de congresso, eles são cursos, os cursos geralmente variam em torno de inscrição aí de 3 mil reais. Então, a gente vai atender uns 6. Então é isso, Marineiro, eu acho que é totalmente válida essa tua abordagem em defesa dessa questão dos acadêmicos. E assim, a porta não está fechada, a gente só precisa agir em acordo com a disponibilidade financeira, dada a nossa nova, digamos assim, definição de agora proporcionar a capacitação dos técnicos, tá certo? Paulo. Eu gostaria de colocar que, assim, como a gente conseguiu preparar o edital do DIP, né? Eu acredito que a gente vai para na terceira edição do PRODIP, né? E quando a gente conseguiu viabilizar ele, a gente conseguiu através do edital, né? Porque sem edital nenhum mais professor sairia para participação. Isso foi o posicionamento da reitoria, né? Outras épocas não tinha esse controle porque tinha fartura de dinheiro, né? E quando a coisa apertou, não, só sai através de edital. Aí a gente elaborou o edital na época, né? Em conjunto com a direção de pós-graduação e colocamos o primeiro edital na praça. Nessa mesma época a gente elaborou o edital PROCAP, né? E a gente não conseguiu recurso até então, né? Esse ano a gente só conseguiu viabilizar esse edital porque a reitoria bancou 15 mil reais. Que esses 15 mil reais vai ser para a taxa de inscrição, né? Porque assim, dentro do orçamento, os outros 16 mil é algo que já está na rúbrica, que é as passagens, né? Então isso já está marcado, né? Então é um recurso que está lá, se a gente não usar ele vai ser devolvido no final do ano, né? Assim serve para combustível também, né? Dentro se for deslocamento com carro, né? E assim para diárias. Então se a gente não vir a usar esses recursos que já estão marcados no final do ano, ele é devolvido. Então o que a gente realmente precisava era dos 15 mil reais. Porque se eu não conseguisse esses 15 mil reais junto à Proreitoria de Administração, a gente não conseguiria viabilizar o recurso, porque os 16 mil reais eu não conseguiria remanejar e eles para estar colocando para pagar a inscrição. Então eu teria 16 mil que já estão marcados que ficariam lá, né? Então graças a isso que a gente conseguiu viabilizar por causa desses 15 mil reais. Quanto à questão dos acadêmicos, eles sempre saíram pela resolução, né? Diferente desses dois que é por edital. Aí, sempre que a gente disponibilizou algum recurso, eu questionei os outros diretores administrativos para ver como funcionava
nos seus centros, né? E a resposta que eu recebi deles, dos diretores, eles disseram, ó, desde que eu assumi direção administrativa, a gente não tem recurso para a saída de acadêmicos, né? Os acadêmicos que saem para participar de congressos são os acadêmicos de pós-graduação, que o projeto já prevê recurso para isso. Agora, de graduação, do meu centro, ninguém sai, né? Então, assim, ó, daí a gente viu essa necessidade e sempre procurou atender, né? Esse ano, diferentemente dos outros anos, a gente vai ter os jogos dos acadêmicos, né? Então a gente desprendeu um recurso para os acadêmicos também, para atendimento deles com material esportivo, que é uma demanda que nossos acadêmicos estão treinando para os jogos e coisa e tal. Como os jogos é aqui em Ibirama, a gente não podia deixar eles desprovidos de material esportivo. E com o material esportivo a gente alocou R$5.000 do administrativo para os acadêmicos. A gente atendeu alguma coisa também, departamento de contratos, com a solicitação do professor Paulo Cunha de livros, que foram, ano passado a gente comprou, só que a Dari chegou para mim ali e disse, ó, a gente acabou de comprar os livros no final do ano passado, só que o Paulo Cunha me informou que saiu uma atualização dos livros com um capítulo novo. E aí ele queria comprar esses livros, são os mesmos que foi comprado no ano passado. Mas como ele tem um capítulo a mais, uma atualização, porque ele precisa utilizar esses livros. Aí a gente também desprendeu um recurso administrativo para isso. Então isso tudo foi apertando o nosso orçamento, que já é restrito, né? A gente recebeu 33% do orçamento até agora, em maio a gente vai receber outra parcela, né? E aí nós estávamos defasados de material expediente, de material elétrico, material de higiene, né? Então, do orçamento inicial ali que a gente recebeu para esse tipo de material, R$68.000, hoje eu tenho R$1.500 sobrando. Eu vou ter que trabalhar com ele até maio, quando tiver uma nova liberação, né? Então, dentro desse, a gente remanejou o recurso para a compra do material esportivo, dos livros, né, alguma coisa para a direção de extensão também, ali algum material de projeto que eles não conseguiram comprar no ano passado. A gente também, como eram valores pequenos nas contas, né, a gente também disponibilizou o recurso do administrativo para essa área. E da onde que a gente tirou? A gente tirou do material de consumo. Então, com todas as compras que a gente fez, conseguimos abastecer um almoxarifado, né? Vocês devem lembrar, no início do ano a gente estava sem papel toalha, material de limpeza, tudo, né? Então a gente fez uma manobra toda ali e colocou esse orçamento, né? Se a gente de repente não precisasse estar remanejando e o almoxarifado não tivesse tão necessitado, a gente conseguiria já de imediato, de repente, disponibilizar um recurso para os acadêmicos para estar saindo através da resolução. Mas nesse momento a gente realmente não tem. Então só queria deixar claro que é isso, que às vezes não é a questão de a gente não querer atender, que realmente a gente não consegue, né? Através de veículos, como o Carlos falou, isso é possível, né? Agora também, né, a gente tem um micro aqui que a gente conseguiu juntar a reitoria, de repente possa vir ajudar também, né? De qualquer forma, Paulo, a gente já deixa aqui em aberta a proposição, a gente vai refletir a respeito da questão e aí os chefes fiquem de sobreaviso. Em algum momento nós vamos chamá-los para conversar e ver o que a gente pode, enfim, encaminhar a partir daí para a gente, de forma objetiva, para, na medida do possível, continuar oportunizando essas participações, ok? Perfeito. Lara? Uma das questões que o Thiago acabou apresentando, que eu selecionei, se tinha valor específico antes, né? Porque na fala tinha alguns técnicos que saíram para capacitação, mas aí tu explicou que veio esse recurso da reitoria, então já respondi a pergunta. Eu só fiquei em dúvida, eu li o edital e eu fiquei em dúvida com aqueles 2 pontos ali depois que você fala do ranqueamento lá.
Que os servidores terão 2 pontos adicionados a cada mês desde a última saída? Isso. É porque, por exemplo, o que acontece? A gente vai começar a contar a partir de janeiro de 2017, né? Então, todos os servidores vão ter 2 pontos a partir de janeiro de 2017. Agora, por exemplo, digamos a Daiane, que saiu em setembro de 2017 para o Congresso. Ela vai ter 2 pontos a partir de outubro, porque em setembro ela saiu. Então, né, só para, por exemplo, ela que já saiu, não ter a mesma pontuação que um servidor que não saiu, não tinha saído. Então a gente vai começar, agora vai ser a partir de janeiro de 2017, mas depois vai ser a partir dos editais. Então, com relação a questionamento, seriam esses 2. Eu só queria fazer um questionamento também, uma discussão aqui, porque eu encaminhei um e-mail ontem com cópia para todos os professores, daquele e-mail que o Fernando encaminhou, inclusive com cópia para o Paulo e cópia para o Carlos. Na verdade, eu discordo um pouco da sua colocação, Carlos, quando você menciona que não tem orçamento específico designado para os alunos. Por quê? Na minha percepção, tá? Faltou planejamento por parte da direção de pesquisa. Eu faço parte da comissão de pesquisa, então eu me incluo nessa questão, né? Porém, semestre passado nós tivemos a disponibilidade de R$2.000 por departamento para participação de acadêmicos. E isso, a princípio, estávamos esperando, eu pelo menos estava esperando os 2.000, ou um valor inferior, enfim, mas que eles pudessem participar. Então eu acredito que, assim como, por exemplo, o Paulo colocou aqui que buscaram recurso para capacitar os técnicos, buscaram recursos na área de ensino, que a Marinês sempre está buscando os editais, sempre está auxiliando com recursos para biblioteca, livros, enfim. Assim como já isso também, da direção de extensão, buscou viabilizar a questão dos jovens, foi dividido, específico para isso. Eu acredito que na área da pesquisa também faltou esse tipo de planejamento. Então, assim, se lá no edital Prodip consta R$40.000 para afastamento de professores para participação em congresso, desses 40.000 poderia ter sido retirado um valor específico para auxílio dos alunos. Porque os professores, na minha percepção, têm condições de bancar um congresso, por ano pelo menos, para ir apresentar as pesquisas. E o edital Prodip, o PIPES, ele é para alunos, ele não é para professores. Então, o objetivo do edital é justamente inserir os alunos em iniciação científica. Acho injusto não ter essa possibilidade desses alunos de participarem desses congressos. Eu tenho 2 congressos que eu encaminhei projetos que estão, artigos que estão relacionados diretamente ao meu projeto de pesquisa, e um deles, para iniciação científica, eles não aceitam, por exemplo, que o professor responsável, o orientador, vá lá e apresente o artigo. Isso teria que ser o professor o aluno de iniciação científica. Então, muitos alunos que constam hoje, que contam com R$400 por mês da bolsa, eles não têm, não digo da minha bolsista, porque ela já falou que ela tem condições de bancar, mas alguns bolsistas, eles não têm condições específicas financeiras para bancar um congresso. Uma outra questão, não são todos os congressos aqui no estado. No ano passado, o Paulo também disponibilizou um veículo para que a gente pudesse ir até o congresso lá de Chapecó, né? E também naqueles e-mails constava que não mais seria fornecido veículos. Então, assim, muitos congressos não são aqui no estado. Então já dificultaria a questão do veículo para ir até São Paulo, para ir até, sei lá, Salvador, enfim, Amapá, Pará, enfim. Então já inviabiliza também. E daí, na minha percepção, o que faltou realmente foi um planejamento da direção de pesquisa para pensar não só nos professores, mas também nos alunos. Então, discordo um pouco que é a questão orçamentária, porque dos 40.000 que foram designados, considerando que o orçamento é sempre analisado anterior ao ano, né, ao ano corrente, então já poderia ter sido verificada essa questão de que não teria disponibilidade de recursos para acadêmicos, e esse valor do Prodip teria que ter sido revisado, né, assim como as demais direções verificadas. Mas enfim, é o que temos para hoje. Então seria essa a minha colocação. Eu já o edital Prodip, né, ele não é construído no conselho, ele é discutido e aprovado pela comissão de pesquisa, né? Então eu acho esse um excelente assunto para ser discutido na comissão de pesquisa,
Talvez os professores mesmo não se importem de tirar 10, 15 mil do Prodip e repassar para alunos, eu não sei. É uma questão a ser discutida e apresentada. Porque os Pode 6 ser. mil reais que foram disponibilizados ano passado, eu acredito que quem tentou, solicitou, conseguiu mandar pelo menos um acadêmico português. Acredito que sim. Então, e aí uma outra questão. Do valor do Prodip, eu não sei se o Paulo tem conhecimento, sobrou verba do ano passado, daquele edital? Não, praticamente não. Sobrou alguma coisinha de passagem e alguma coisa de valor de diária. Inscrição não. Até porque todos que trabalham concorrendo no edital foram contemplados, né? Então, o que sobra é que a gente conseguiu, para vocês terem uma ideia, diárias a gente sempre vinha tendo um orçamento nos 2015 para trás, nós tínhamos um orçamento de em torno de 70 mil reais, né? O ano passado, com 45 mil reais, a gente passou o ano. É por quê? Porque a reitoria ela começou a fazer muita videoconferência, muitas diárias que o pessoal ia até Florianópolis ou outras coisas, então foi viabilizado tudo através de videoconferência e a gente conseguiu praticamente com a metade ainda sobrar dinheiro. E é o que a gente tem para esse ano também, 46 mil reais de diárias, né? E a gente está sempre trabalhando com o orçamento assim, ó. A gente sempre faz uma previsão do orçamento e na hora de fechar com a reitoria de planejamento, eles nos dizem assim, para 2018 você trabalha com orçamento de 2016. E aí a gente tem que se adequar. E aí é fácil fazer um cálculo que tudo sobe, né? Você reajusta contratos, né, de terceirizados, vigilantes, tudo tem convenção, tudo sobe, todos os produtos sobem e você tem que trabalhar não com o orçamento do ano anterior, igual ao ano anterior. Porque antes de 2015, o orçamento era trabalhado como? Era o orçamento daquele ano mais a inflação corrigida. E a gente passou a trabalhar com o orçamento de 2 anos. E aí a coisa realmente ficou muito complicada de trabalhar. Ok. Vamos partir para a votação. Aqueles que concordam com o parecer do relator permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Item 6 da ordem do dia. Processo 0688-2018, interessado Rogério Simões. Assunto: solicitação de prorrogação de afastamento para capacitação para doutorado. O relator Jason é com o senhor. Boa tarde a todos e a todas. A origem do processo é o Departamento de Engenharia Sanitária, interessado pelo professor Rogério Simões. Assunto: prorrogação de afastamento para capacitação. Em 22 de fevereiro, o processo foi entrado na Engenharia Sanitária, tendo o professor Eduardo Miller dos Santos como relator e análise, sendo aprovado por unanimidade. Em 15 de março, fui nomeado relator para análise e parecer na comissão do Conselho de Centro. Análise. Ao analisar o conteúdo do processo, observei que o mesmo atende à resolução número 056 de 2010, consumo, que dispõe sobre o afastamento de professor para frequentar curso ou programa de pós-graduação escrito senso na UDESC. O voto do relator, sob parecer favorável à homologação da prorrogação. Quem queira discutir? E não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto do relator permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Item 7 da ordem do dia. Processo número muito grande. Número de inscrição na plataforma própria PG, origem SEAG, interessado Tiago Velha, são solicitação de homologação do projeto de pesquisa intitulado Eletrobioreator da membrana aplicada ao tratamento de efluente na indústria têxtil. Relatora Marinês. Muito bem. Bom, pessoal, esse aqui é um projeto de pesquisa do professor Eduardo Belli, lá do Departamento de Engenharia Sanitária. É um projeto que ele escreveu em 2016, 17, Tiago Belli. É um projeto da FAPESC, ele vai receber um recurso de 86.680, estão falando de falta de dinheiro, está entrando dinheiro no caixa, já recebeu. Eu estava olhando aqui, ele vai receber algumas parcelas, esse projeto será desenvolvido numa indústria têxtil de Presidente Getúlio, e ele vai desenvolver os experimentos nos nossos laboratórios, né, aqui.
Por que ele está passando só agora? Porque agora que ele foi aprovado no FAPESP, que saiu o resultado agora há pouco, e para ele constar esse projeto no PTI dele, precisa ser aprovado no Conselho de Centro. Eu mandei um e-mail para o Fernando Schaeffer pedindo mais algumas informações e ele respondeu aqui, porque não está escrito na resolução que tem que ser aprovado, né? Ele deu uma ordem lá que a gente tinha encaminhado e devolveram dizendo que tinha que aprovar no Conselho de Centro. Mas por quê? Aí eu vou ler aqui o e-mail do Fernando. O professor Tiago Belli teve seu projeto de pesquisa aprovado na FAPESP. Entretanto, para alocar carga horária, deve estar inscrito na plataforma própria PG. Plataforma de pesquisa da UDESC deve ser aprovada nas 3 instâncias: Departamento, Comissão de Pesquisa e Conselho de Centro. Como ele não havia feito isso antes para regularizar a sua situação, segue em anexo o cadastro do projeto na plataforma, termo de outorga, bem como a aprovação do Departamento de Origem e Comissão de Pesquisa, restando a homologação do Conselho de Centro. Então, diante do disposto, sou parecer favorável, meu parecer favorável, à homologação do projeto nesse Conselho. Há quem queira discutir? Então, aqueles que concordam com o voto relator permaneçam como estão. E temos aprovação por unanimidade. Agora temos uma inclusão em pauta, que eu fico em dúvida, na verdade, seria inclusão em pauta ou comunicações, porque não há processo físico. O que seria, professora? Solicitação. Pode ser em comunicações gerais. Comunicações gerais? Então, encaixamos comunicações. Então, encerrando a ordem do dia, entramos em comunicações pessoais. Temos antecipado o requerimento da professora Lara. Alguém mais gostaria de se manifestar em comunicações gerais? Ok, eu me inscrevo então. É com a senhora. Obrigada. Então, eu fiz um documento aqui, eu vou entregar depois, no final para vocês. O assunto é solicitação de atendimento do artigo 6º, item 2 do Regimento Interno do CONSEAB, em consonância com o artigo 65, item 5 do Regimento Geral da UDESC, Estatuto da UDESC, artigo 40, item 2. Bem como atendimento ao artigo 7º do inciso 8º do Regime Interno do CONSEAB, em consonância com o artigo 40, item 9, e por fim atendimento do artigo 65, item 11 do Regimento Geral da UDESC. Solicitações. Prezado presidente do Conselho de Centro, professor Carlos Alberto Bart e demais conselheiros. Aí eu listei aqui alguns itens que pleitei a minha solicitação. Considerando que não haverá recursos para a participação de acadêmicos bolsistas vinculados ao edital PIBS de iniciação científica para participação em eventos no decorrer do ano de 2018, conforme e-mail recebido da Direção de Pesquisa no dia 20 de 3 de 2018, considerando que não haverá disponibilidade de veículo oficial para transporte de acadêmicos para a participação de eventos científicos no Estado, e acredito que fora do Estado também, conforme consta no histórico do e-mail trocado entre o diretor de pesquisa e diretor administrativo, recebido em 20 de 3 de 2018, considerando que o SEAB sediará o GIUDESC no período de 27 de 4 a 1 de 5, sem termos de estrutura física para isso, salvo o melhor juízo, muito menos recursos financeiros disponíveis, considerando o e-mail enviado dia 1 de 3 de 2018 pelo chefia do Departamento de Ciências Contábeis, a pedido da direção de ensino, relatando que não haveria central de cópias da UDESC temporariamente e que indiretamente solicita redução de impressão nos departamentos com a justificativa de que a verba é limitada para a impressão dos materiais necessários às atividades docentes. Considerando que no Colégio Eliseu, que aloca a maior parte dos acadêmicos de Ciências Contábeis e Engenharia de Software, houve no início do semestre a falta de papel higiênico, papel toalha e sabonete, bem como falta de alguns materiais de expediente no SEAB, caneta azul, por exemplo. Considerando que algumas salas do Colégio Eliseu, os ar-condicionados, não estão funcionando e que já foi relatado tal fato ao diretor administrativo, nada foi solucionado até o momento. Aqui eu faço uma ressalva que eu recebi o e-mail do diretor da direção administrativa, que quem é o responsável pela manutenção desses ar é a escola. Concordo com essa perspectiva, porém não é o professor responsável em ir até a escola conversar com a direção para que solucione o caso. E não tenho conhecimento de que a escola já foi comunicada, pois ontem eu tive aula lá e o problema ainda persiste. Considerando que em 2017, a fim de reduzir custos, foi proibido professores substitutos orientar o desenvolvimento de TCC, e que em 2018, em solicitação informal, não tem por escrito, a chefia do Departamento de Ciências Contábeis ainda não foi repassado se será possível o professor substituto, com no mínimo título de especialista, orientar TCCs no decorrer do ano de 2018.
considerando que recebemos um ônibus antigo e que não nos foram apresentados as vantagens e os custos para tal aquisição. Aí aqui uma ressalva de qual local será retirado verba para alocar o ônibus, pois acredito ser um alto custo para o nosso centro. Com base nessas considerações, pelo fato de não se ter conhecimento da alocação dos recursos que são repassados ao SEAB e suas respectivas alocações, eu, conselheira deste Conselho, solicito ao presidente, respaldado no artigo 7, item 8º do Regimento Interno do CONSEAV, que ressalta como uma das competências da presidência do CONSEAV, abre aspas, determinar a realização de estudos solicitados pelo plenário que se apresente aos conselheiros. 3 itens. O primeiro, atender ao artigo 6º do Regimento Interno do CONSEAV, respaldados no artigo 65, item 5 do Regimento Geral da UDESC e do Estatuto da UDESC, artigo 40, item 2, com as propostas do Plano Plurianual da Gestão e do Orçamento Detalhado do SEAB de 2018 para aprovação deste Conselho e do Orçamento Detalhado de 2015, 2016 e de 2017 para análise e fins comparativos. Isso consta lá no regimento e também no Estatuto da UDESC. Apresentação da viabilidade e finalidade do ônibus que foi concedido ao SEAB, demonstrando também os custos fixos e variáveis detalhados que vamos incluir com este ônibus. Apresentar aos conselheiros o relatório anual das atividades do centro, conforme especifica o artigo 65 do Regimento Geral da UDESC, item 11, que se designa o relatório das atividades de 2015, 2016 e de 2017. Sendo que era para o momento, espero não sofrer represália nas respectivas instâncias com essa solicitação, aguardo o parecer do presidente deste Conselho, com os estudos solicitados. Fica registrado. Tá. Continuando comunicações gerais. Seguinte, temos um assunto bem... Só um esclarecimento, todo o custo dos jogos é por conta da reitoria. Sim, mas o Paulo falou que foi direcionado 5 mil. A Atlética, que pertence ao Ceará. Do Atlético. Aí faz parte dos acadêmicos, não é parte dos jogos. Ah, então esse dinheiro vem da reitoria, não é do nosso centro. Sim. Os jogos é da Os reitoria. jogos Aí o material esportivo é dinheiro nosso. E é destinado para o Judesc. Isso. E daí já aproveitar então também a questão das orientações, na verdade esse recurso nem é nosso, né? É da reitoria. O que eu fui, na última reunião dos diretores, eu perguntei por que o substituto não pode, né? Porque lá no centro nós temos o curso de sanitário, até eu estava, você já tinha me encaminhado que precisava orientar. A resposta da pró-reitora é o seguinte, que aqui não acontece, mas sabe o que acontece nos outros centros? Os professores efetivos não estão mais querendo orientar. Simplesmente eles não querem orientar. E eles jogam para os substitutos. Quando a PROEM viu isso, ela começou a questionar e os efetivos falaram, não, eu tenho projeto de pesquisa, eu tenho projeto de extensão, por que eu tenho que orientar? Não, aí tem que orientar. Então eles estão fechando lá, porque senão, e o substituto adora, porque ele ganha por isso, e nós não. Então se a gente orienta 5 ou não orienta nenhum, nosso salário é o mesmo. Mas para o substituto faz diferença. Mas não, essa questão de salário não passa nem entra nessa, no que a gente vem falando sobre o orçamento do centro. Sim, por certo. É um requerimento legítimo, né? Tudo pode ser respondido, requer conhecimento a respeito, enfim, do orçamento da universidade e de diretrizes até da própria reitoria, para que possa ser, enfim, ser respondido, mas está registrado, será respondido em tempo hábil. É porque algumas situações que nem a questão do Geodesc, eu já nem sabia ali a questão que foi destinado 5 mil, então tirou do caixa e foi repassado para a Atlética, né? Aí na fala do Paulo ele colocou, como nós estamos sediando os jogos, eu já tinha feito esse documento sem ter esse conhecimento. Então como nós estamos sediando os jogos, ficaria até, né? Mas seria questão de questionar o diretor administrativo, simples assim. Mas todas as questões serão respondidas, porque eu acredito que são todas muito fáceis de responder, porque tudo sempre pensado em razão do custo-benefício e do benefício do centro. Simples assim. É que, na verdade, assim, essas considerações que eu fiz aqui, eu nem precisaria colocar ela para solicitar aqui o atendimento ao estatuto e à resolução não, ao regimento interno
que tem os itens constando aqui, o regimento geral da UDESC, o estatuto da UDESC, que sejam contemplados, né? Então aqui, se não tiver nem resposta a essas considerações, porque isso aqui são conhecimentos que nós temos sem fazer parte da administração, sem ter nenhum conhecimento que nos são repassados. Então a gente não tem conhecimento, eu coloquei isso como particularmente o que eu vejo de fora, aí acredito que talvez até alguns professores também tenham essa mesma perspectiva, ou não. Mas a questão principal aqui é no item 1, no item 2 e no item 3, que estão respaldados no regimento interno, no regimento geral do UDESC e no estatuto. Perfeito. Principalmente em relação ao orçamento. Tudo legítimo. Obrigada. E a senhora não tem nada a temer quanto a represálias, porque não é a política da direção. Eu espero. Eu só gostaria de adiantar, depois a gente vai responder no relatório, mas o que eu gostaria de adiantar é a respeito do micro-ônibus, né, se o presidente me permite, né? Então, assim, a gente sempre teve demanda, principalmente do Departamento de Engenharia Sanitária, por visitas técnicas, né? E geralmente sempre são visitas aqui muito próximas, né? E algumas turmas a gente conseguia atender com a van, mas muitas vezes a gente precisava mandar um carro pequeno, alguma coisa assim, né? E a gente, desde que a gente subiu a direção, a gente sempre buscou, vamos conseguir um micro-ônibus, né? E esse micro-ônibus ele estava parado na reitoria, né? Então ele não era de ninguém lá. O que acontecia com ele? Por ele estar parado lá em Figueirense, que é o dono, ele era utilizado por todos os tempos, inclusive pela gente, que a gente pegava algumas vezes. Mas ele é muito antigo? Não, ele está com 75 mil quilômetros. Nossa. Por justamente por ficar muito parado. E aí acontece o quê? Aí ele ficava carente de manutenção porque todo mundo usava, mas ninguém era dono, né? Nenhum centro era dono. Aí quando a gente tentou conseguir esse micro-ônibus, muitas pessoas lá na própria reitoria foram contra, né? Mas o Leandro Svirts resolveu peitar e disse, não, esse ônibus vai para o centro. Aí ele ofereceu para a gente, que a gente já tinha solicitado, e ofereceu para a Laguna também. E a gente aceitou, a Laguna não quis, né? Aí o que foi feito com esse micro-ônibus? Ele foi colocado na oficina, né? E eles gastaram, se não me engano, 12 mil reais para deixar ele zerado. Colocaram pneus novos, fizeram tudo que precisou ser feito. A reitoria? A própria, com o recurso da reitoria. Agora ele precisa de uma manutenção no ar-condicionado. O Rubem ontem ligou, marcou, a reitoria está colocando recurso, já disponibilizou recurso para solucionar o problema do ar-condicionado, que está com vazamento. E tem um outro problema que eu não lembro o que é agora, que também está marcado e vai ser feito através da reitoria também, através do contrato deles. É porque na nossa licitação agora que a gente vai ter esse veículo incluso na licitação, que até então a gente não tinha, né? Então, assim, é um veículo novo, né, que estava lá parado, né, e para a gente eu acredito que vai atender bastante as nossas turmas dos 3 cursos para as visitas que a gente conseguir deslocar dentro do estado, que a gente vai ter um custo de combustível, que é algo que a gente já tem, né, então esse deslocamento dentro do estado é possível, né? E o custo maior que teria, além disso, seria a diária do motorista, né? Né? Diferente do que se a gente tiver que locar micro-ônibus ou ônibus de fora, né? Então, assim, na minha opinião, ele agrega muito pro centro e vai ajudar muito os cursos através desse deslocamento, né? Então, esse foi o intuito da gente trazer o micro-ônibus. A gente apresenta certinho o número, o que isso vai representar de custo para o centro, efetivamente. E aí, só para complementar, e aí rememorando, né, várias situações onde, por exemplo, participação de alunos em congresso. Parava um baita ônibus aqui, metade dos participantes, 40 lugares, ia 15 ou 20. E a gente pagava aquele baita ônibus. Então, assim, é só fazer conta, né? É um ônibus de 22 lugares, já atendeu o departamento de sanitária naquela visita ao congresso lá em Floripa. São inúmeras visitas técnicas que existem aqui, que ocorrem ao longo de todo o semestre, né? Então, quer dizer, operacionalmente é vantajoso para nós. Custo-benefício. Custo-benefício bom, né? Ele é nem antigo nem novo, vamos chamar de seminovo, quilometragem baixa, manutenção obtida através de orçamento da reitoria. Então,
é um presente de grego. Né? Então, O que vai bancar o... Até o momento foi a reitoria. A partir do nosso contrato de licitação, daí vai ser a gente. Mas até o momento foi a reitoria, a manutenção que foi feita nele antes dele vir, e o que precisa fazer agora, a reitoria também está fazendo por contrato. O emplacamento é tudo por lá. Qual congresso que só apareceu 15 alunos? Congresso de... eu estou puxando pela memória, mas a gente lembrava muitas vezes. Eu tenho 2. Porque quando... Congresso? Porque o congresso do ano passado, acho que a Carla participou também, né? Acho que foi... Não, no último foi legal, no último deu jeito, mas teve um que eu fui que eu Eu lembro lembro que teve uma visita técnica que eu contratei, nós contratamos, o administrativo contratou, mas era outra, acho que era outra gestão ainda, né? E daí foi contratado, tu ainda comentou como chefe de departamento que não vai dar ninguém, só que assim, nós conseguimos, a Carol também foi junto, lá no CRC, uma visita técnica que nós fizemos. Inclusive, nós usamos um ônibus fretado e mais o nosso veículo aqui oficial. Teve viagens que lotou ônibus, mas teve viagens que não lotou. Então, a ideia é não mais pegar... Porque quando tu contrata um ônibus de fora, tem que fazer a tal da licitação, é todo um transtorno. Que nesses dias aí, a professora Gabriela e o professor William entregaram um pedido com 5 dias de antecedência só da viagem. Então, deu tempo de organizar, porque não tinha ônibus aqui, e se não tivesse? Então, eu já teria, não, tem que entregar no administrativo, tanto tempo. O meu questionamento aqui é com relação justamente a isso. Foi feita uma análise, por exemplo, de quantas vezes poderia ser utilizado, o valor que poderia ser pago e o valor que o centro vai arcar com esse ônibus? Porque, por exemplo, 12 mil reais, não discordando, mas 12 mil reais aqui com mecânica e pneu, eu acho que é praticamente impossível trocar todos os pneus de um ônibus e com manutenção e tudo de mecânica por 12 mil reais. Então, esse valor, será que isso, durante o ano não compensaria, por exemplo, sendo uma ou outra visita técnica, um ou outro congresso, ter licitação do que ter um ônibus com esse custo do nosso centro? Né? É nessa questão que eu coloquei A gente não vai posicionamento. É um veículo locado, a gente gasta para uma viagem daqui a Florianópolis em torno de 5 mil reais. Uma única viagem. Sim, gastamos quanto agora para essa viagem com o ônibus? Combustível? Combustível. Tem que fazer o cálculo. Mas não é só combustível, né? Vocês têm que ver que tem tudo por trás. Tem seguro, tem pneu, tem manutenção, tem motorista, tem diária. Bom, mas enfim. Será respondido, continuo achando uma excelente escolha, uma excelente oportunidade. Seguinte, no que diz respeito, tu tinha uma manifestação? Sim, só, inclusive o ônibus, ano passado, já ajudou nos CPFs, no transporte de cursos, então assim. Sim, os nossos eventos, né? Transporte de alunos, também. Buscou escolas, depois escolas, achando um projeto de escola para os Javas, que a gente possa utilizar também, então. Sim. E eu lembro que no último dia D nós tivemos problema de transporte, etc. Então, assim, a conta foi feita, né? Uma conta mostrou que é mais barato ter um ônibus aqui e mais vantajoso. Então, assim, há de se ter uma visão um pouco mais ampliada, porque a gente não está falando de custo de combustível e pneu somente, né? A gente vai reduzir a nossa atividade acadêmica, extensão, pesquisa e ensino a custo de pneu e combustível e comparar com o custo de pneu e combustível do ônibus fretado, a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla e perceber o seguinte: mesmo que ficasse no 0 a 0, o que não fica, esse ônibus aqui, até que me prove ao contrário, fica mais barato. Mesmo que ficasse no 0 a 0, só a disponibilidade que nos permite desembaraçar o dia D, que é o evento mais importante que a gente tem de divulgação dos cursos e que já contribuiu para fechar muita turma de 40 alunos, só isso já paga. Então assim, só para fechar, Marinês, a gente fez a conta, claro, mas assim, olha, eu sou da seguinte opinião: mesmo que saísse um pouquinho mais caro, um pouquinho assim mais caro, eu ainda acharia boa ideia. Por quê? Porque as nossas salas têm muito aluno que veio com um dia D, e se a gente não pode transportar, eles não conhecem a universidade, a gente não capta aluno, a gente não fecha turma. Então há de se ter uma visão ampliada e não reduzir a mera questão de combustível, pneu, quanto custa. É necessário, é bom, já foi útil e vai ser muito útil. É só olhar
com um pouco mais de carinho e perceber que vale a pena. Simples. Sim, são vantagens, concordo. Eu queria até lembrar que agora a gente está tendo o curso de Engenharia Civil, e o curso de Engenharia Civil é algo que o centro vai ter que se preparar para esse curso, porque ele vai demandar bastante visita também, né? Visita técnica. Então, esse ônibus, ele, talvez hoje a gente não mas para o futuro ele vai ser uma mão na roda e tanto, porque tem 22 lugares mais a van, aí a gente vai conseguir levar as turmas para fazer as visitas que eles precisam fazer. E aí nós teremos aí turmas de 40 alunos, penso eu. Se fosse para levar em consideração a questão de custos, e a gente levou isso quando a gente solicitou esse micro-ônibus, a gente fez os cálculos, porque senão a gente poderia ter pego o ônibus grande. Tá? O ônibus grande está disponível para o centro, que quiser lá em Florianópolis. Hoje ele está em Joinville. Joinville não quer, porque é um custo muito elevado. E a reitoria disponibilizou o ônibus grande, que eu acho que é 44 lugares, para o centro que quiser. A gente fez os cálculos e viu que o ônibus grande para a gente não dá, porque seria um custo muito alto a gente ter aquele ônibus. Mas a gente viu que o micro-ônibus é um custo baixo, é um custo muito parecido com o custo da van que a gente tem, né? A van nos custa mais barato hoje a gente manter a van aqui no centro do que os carros pequenos, porque os carros pequenos rodam muito mais. A van, como roda menos, né? E você, a diesel, a manutenção dela tem sido mais baixa. Então foi nesse que a gente considerou o cálculo, a gente considerou que o micro cabe dentro da realidade SEARA. Já o ônibus grande que nos foi oferecido não cabe. Entendeu? E seria, eu acho, uma discrepância a gente trazer um ônibus grande para cá, sendo que a gente não tem outra estrutura mínima dentro do centro. Mas eu então, gostaria. Mas a gente fez os cálculos e considerou o micro-ônibus cabe para a gente, o ônibus não. Mas ele está lá se alguém quiser. Então, só para tirar dúvida, né? No início, a Marinense comentou, por exemplo, que a gente deveria verificar a questão de participação dos alunos em congresso. Porque, a princípio, não tinha recurso para a participação de alunos em congresso aqui com o veículo da instituição, que é o que consta lá nos e-mails trocados entre o diretor de ensino e diretor administrativo e de pesquisa. Então, quer dizer que se tiver um congresso aqui, o ônibus estará disponível. Esse é o meu pedido. Esse levantamento da Mara é bem se o ônibus interessante. está aqui, então o ônibus tem que ter vantagem. Tem que ter vantagem não é só, por exemplo, cedido em momento que tenha o dia D e tal. Então ele tem que auxiliar em visitas técnicas, tem que auxiliar levando os alunos em participação em congressos, e aí a gente tem que... porque a semana passada, foi da semana passada ou na outra? Porque a Gabriela e o William foram naquela viagem que fizeram semana passada. Semana passada. Quando eles entregaram o pedido na minha mesa, chegou na minha mesa com visita técnica, eu neguei. Pessoal, isso aqui não é visita técnica, e congresso tem que participar do PRODIC, e nem os dois tinham que participar do PRODIC. Aí, devolvi e entreguei para o Paulo Afonso. Se tiver recurso, tem como atender, tu resolve, porque pela direção de ensino não atende a resolução. Aí chamei a Gabriela e o William, expliquei para eles, saíram meio murchos, desgostou, mas fazer o quê, né? Aí o Paulo conseguiu resolver. O Paulo disse, não, peraí, se não tem inscrição, não tem diário, não tem nada, eu consigo mandar vocês para o ônibus. Ah, beleza, e foram e deu certo. Então, pegando esse gancho, né, desse exemplo, que eu pensei, não, por que não? Se tem um evento, por exemplo, em Chapecó, né? Quero levar os alunos em Chapecó. Eu posso dirigir o carro da UDESC, eu não peço diário, e os alunos se fazem a inscrição deles, cada um entra com um pouquinho. O aluno paga a inscrição, que é R$50, para eles é muito mais barato para nós. Eles pagam a inscrição, eu dou um jeito de ver como eles dormir embaixo da ponte, de passar em algum lugar. E a UDESC paga combustível, né? E a UDESC paga combustível. Foi nesse sentido que eu pensei. Porque o ano que eu levei a Camila, como eu quis levar o meu filho junto, eu tive que ir com o meu carro. Eu com o meu. Jamais vou fazer isso de novo. Deu tudo certo, beleza, maravilha. Se tivesse dado algum acidente, a Camila estava sem seguro. E eu ia me ralar. Né? Então, assim, deixa o filho em casa, leva a aluno com o carro da UDESC. Né? Foi para Florianópolis, nós pagamos a inscrição dela, porque o dinheiro, que era os R$500, só deu para pagar as diárias. Então a gente sempre tem que colocar um dinheirinho junto, né? Então o aluno, se ele tem interesse, ele também vai colocar um pouquinho. Então eu pensei, nesse ano 2018, como não teve, talvez, pensar assim, vamos pegar um pouquinho de cada um e vamos dar para os alunos, 2018, vamos tentar fazer isso, cara, se for possível, né? Disponibilizar o carro e né, ver o que mais, que cada caso talvez a gente teria que sentar, eu acho,
analisar, olha, esse caso aqui, vamos, olha, é assim, tá, esse dá, esse aqui é lá pro Nordeste, pô, esse aqui não dá, não sei o que tu faz, eu quero ver. Isso, aí é complicado, mas eu acho que cada caso, eu penso eu, que daria pra gente analisar. E em 2019, sim, então ver o Paulo e o Fernando para tirar um pouquinho de cada um e disponibilizar. Essa, só a questão também é que pro ônibus tem que ter carteira Do ônibus tem que ser Aí ele. teria que ser, por exemplo, o seu Rubem, Tem que né? ser A o van Rubem, também então. só pode ele. No centro é só ele que pode O dirigir seu os Rubem dois carros. e o David pode dirigir e tem carteira, mas Não. ele não tem. O Marino não tem David carteira. acho que ônibus. Não, Pode, só que Não. ele não tem um curso para. Isso. O É David que eu vou obrigado a ter além de ter a carteira, tu tem que ter um curso de transporte Só que passageiro. não tem um curso, mas ele. Disponibilidade É do só nosso o- Mas tem que ter um curso agora. Mas eu acho bem legal. Acho que isso a gente consegue trabalhar bem. Porque daí teria que ver a disponibilidade. Mas aí, essa questão assim, de a gente colocar outro técnico para dirigir em qualquer evento, eu acho que isso já é importante de deixar claro para o chefe do departamento, vou falar como RH agora. Não é atribuição dos técnicos atuarem como motorista. É diferente de você que nem, eu vou amanhã para o consumo e eu vou dirigindo o carro. Beleza, sem problema algum, eu estou indo para uma reunião, eu não me nego a dirigir. Agora, eu me nego terminantemente em atuar como motorista exclusivo. Então, assim, Não, claro. eu acho que todos os técnicos vão se posicionar dessa forma. Então, assim, viagem carregando aluno é o seu Rubem, é o motorista. Na verdade, complementando, acho que assim, qualquer lugar que nós formos, se o Rubem está aqui parado, por exemplo, se a gente pegar um carro para um lugar, ele pode ser algo, mas o seu Rubem estava lá. Ele é o motorista. Ele é o motorista. É claro que assim, tem que fazer escolhas, a gente já conversou sobre isso. Como todos os eventos da instituição que tem em Florianópolis, que vai mais gente, enfim, o Rubem está dirigindo. Agora, só temos um motorista, né? Se tivéssemos 2 ou 3, né? Claro, eu não sei, talvez terceirizados, acho que penso hoje ou eu, que seria melhor do que ter só um carro desse problema ali. Na Florianópolis tem vários e não funciona. O seu Rubem aqui é um só, acho que ele consegue atender sempre da forma que ele consegue, né? Então, mas, enfim, lá em Floripa a gente tem vários motoristas e muitas vezes até ele chega lá, eu já conheço ele chegar lá, as pessoas me pedem para ele fazer coisas dentro de Floripa. Às vezes ele faz, às vezes ele não faz, porque precisa descansar também para poder retornar com a gente de segurança, né? Mas enfim, mas aqui... Perfeito. Tá, para a gente finalizar então, ontem a Secretaria de Eventos esteve aqui, né, para finalizar detalhes a respeito dos jogos que vão acontecer lá, iniciar naquela sexta-feira, 27 de abril, está uns 35 dias mais ou menos daqui, né? Aí eu pediria uma atenção aos chefes, porque de acordo com as definições que eles fizeram ontem, as delegações devem chegar aqui mais ou menos no final da tarde, tá certo? Então, Priscila, eu acredito que as aulas durante o dia a gente não precisa mexer, tá certo? Mas aí no noturno nós vamos ter que cancelar as aulas nesse dia, tá certo? Então assim, tem um bom tempo pela frente, né? Nós vamos mandar uma CI, né? Isso, a gente vai mandar uma CI com as opções que os professores vão poder utilizar naquele dia, tá certo? Os jogos, eles estão todos sendo organizados com recursos da reitoria, integralmente, né? A única palha que nós movemos para a realização dos jogos em Ibirama foi ceder sala de aula para que seja dormitório dos atletas do SESC. Essa é a nossa única contribuição. Todas as demais despesas de organização, de combustível, de alimentação, tudo por conta da reitoria. Inclusive, deixa eu só fazer uma coisa sobre despesas. Inclusive, o pessoal da limpeza, toda essa turma vai receber adicional para trabalhar. Esse dias um adicional bem bom. Exato. Então assim, Eles estão sendo contratados. Né? exato. Então assim, a questão dos jogos ela é bem transparente para nós, né? Não sai dinheiro do nosso orçamento, são despesas da reitoria e eles cuidam de tudo, né? A nossa única parcela, né, de participação operacional é as salas na sexta-feira à noite para que eles possam ingressar aqui e dormir. E só A do sala do centro, Eliseu né? também, né? Do Eliseu também? O Eliseu são 300 pessoas alojadas lá. Então... Por isso que elas vão estar chegando lá no Eliseu nesse horário, entendeu? Por isso que eles pediram a suspensão das aulas, porque o Eliseu vai abrigar 300 e aqui 70 e os outros
700 vão estar abrigados no Crista e no Valmor do Ribeiro e em Dalveste. Meu Deus, vai ter lanchonete para tudo isso na cidade? Não, na verdade, a reitoria contrata uma empresa que fornece alimentação. Eles licitam, eles fazem tudo. Basicamente, o tempo que eu gastei com o pessoal da organização até agora foi, por exemplo, visitar o IFC, solicitar quadra para o basquete e um passeio aqui ou ali para botar eles em contato com o prefeito, mas basicamente foi isso. Então, assim, um evento da reitoria onde eles se viram sozinhos, entendeu? Outra questão aqui é a da obra, né? Nós estivemos na quinta-feira passada lá em Concórdia para conversar com o terceiro colocado da licitação, visto que o segundo colocado também não teve interesse em continuar o prédio, e eles foram notificados para se manifestar em 10 dias úteis a respeito de quererem continuar ou não o prédio aqui. O Furtado estava comigo, nós respondemos questões preliminares como percentual de execução, valores a receber, né? Haviam lá umas planilhas atualizadas de valores e tal. Por enquanto o que sobra é um otimismo, porque deu a entender de que eles demonstraram algum interesse em fazer uma análise detalhada, né? E aí estamos na expectativa, né, no aguardo. Em 10 dias úteis a IACC deve aparecer por aí para fazer a visita técnica e nos dar uma resposta, né? Na hipótese da IACC não aceitar, o nosso quarto colocado é de Ibirama, né? São 9 ao todo, né? Mas que nós não vamos chamar, nós vamos, em caso... Só uma pergunta, o prazo é sempre 10 dias? Ou dá para reduzir? É 45. No mínimo 40. Aí foi negociado com ele pelo Carlos ter ido até lá, daquele... Então, assim... Foi oferecido 5 dias. 5 dias, mas daí em conversa ele pediu mais 5, e sendo uma empresa de lá... Basicamente 40, 45 dias foi o que a de Lages nos cozinhou, né? Então, assim, eles são uma empresa grande, eles têm um parque fabril grande, eles nos mostraram lá o vídeo institucional, eles construíram um campus para a UNOESC, que ocuparia facilmente toda a nossa área aqui em 12 meses. Então, assim, deu a entender que eles são um tipo de gente diferente do que apareceu até agora. A palavra vale muito, o cronograma é uma coisa séria, né, para ser respeitada, né? E aí são 2 sócios, o Vilmar é o sócio que cuida da área mais operacional. E, enfim, o que eu conversei com eles foi a nossa situação, né? A nossa situação em função de não ter o prédio novo. Mas a gente sabe que nenhuma empresa trabalha por caridade, né? Eles buscam margem, né? O que a gente espera com aquela conversa é que, mesmo eles realizando uma análise e percebendo que a margem não vai ser tão boa para eles, que eles ainda assim assumam por conta de um compromisso com a nossa situação, se é que vai acontecer, né? Mas a questão é essa, né? São 9 classificados na licitação. Não dá tempo de ficar chamando os 9, porque talvez, isso é uma hipótese, né? Se o cara de Ibirama, que é daqui, não vai ter que lidar com logísticas e etc., não achar que é uma boa, talvez pouco vai adiantar esperar pelos outros, né? Então, assim, talvez a melhor escolha seja licitar novamente, né? Porque há uma questão também de valores que estão defasados, enfim. Ele me mostrou lá o comparativo do valor deles com o valor do primeiro colocado na licitação. Deu uma boa diferença. É claro que empresas trabalham com margens diferenciadas, mas a questão dos valores também é uma coisa que prejudica, que desfavorece um pouco. Mas por enquanto, né? Por enquanto, eu acredito que se fosse algo assim que não vale pra gente, eles tomaram conhecimento de valores e etc., eles teriam dito, né?
Não interessa. Eu já tinha no outro bolso também uma, digamos assim, uma declaração de desistência, né? Para que a gente, talvez eu pudesse voltar de concórdia já com a possibilidade de encaminhar a chamada do quarto. Mas eles se interessaram, né? Pelo menos em fazer uma análise, vamos chamar de carinhosa, a respeito da nossa questão. Então, é o que nós temos para o momento, né? Com um pouco de sorte, se essa empresa chegar a assumir, né, a obra, eu acho que a gente tem uma perspectiva boa ali de ter uma finalização rápida, né? Porque eles deixaram bem claro que cronograma é cronograma e eles não gostam de dormir no ponto. Beleza? É isso, pessoal. Da demolição ali, tem alguma... Assim, amanhã é o dia de cobrar o reitor a respeito do nosso processo. Enfim, a gente espera que eles tenham já encaminhado as coisas e que a gente tenha um ok da SEA, né? Para que a gente possa dar prosseguimento e fazer então a demolição. E tem a reunião do prefeito, né, marcada para sim. alvará, né? Temos um item faltante ainda, né, que a Projur sugeriu, né, que é o alvará de demolição, né, que vamos providenciar, porque é a análise da Projur. O único empecilho, né, seria alguma questão de proteção do patrimônio histórico. Mas como Ibirama não tem nenhuma questão de legal com relação aos prédios históricos, não seria um impedimento. Sim. E a Defesa Civil definiu esse prédio como condenado, né? Então, eu acho que vai dar sucesso. Só tem que ter um pouquinho de paciência, né? Aquela questão toda, né? Não dá para o SEAV, por iniciativa própria, derrubar tudo. Tem toda uma questão legal que tem que ser respeitada. Certo?